Sacanagem. Hi Lorena. Hi, how are you? Hi guys, my name is Julia and I am your English teacher and class today, ok? Então, meu nome é Julia e eu vou ser a professora de inglês de vocês hoje. Sobre o que a gente vai falar? Acredito eu que dê pra ver, a gente vai falar sobre conectivos ou connectives ou link words, que seria umas palavras, digamos assim, que conectam frases, pensamentos e assim por diante, se é que me entendem. Vou dar um exemplo. Vou falar duas palavras soltas aqui e depois a gente vai usar os conectivos para juntar, depois a gente vai para os exemplos, tá bom? Deixa eu ver. Meu nome é Júlia. Estou com fome. My name is Julia. I'm so hungry. Ou I'm hungry, no caso. Ficaria duas frases soltas, a qual não faz sentido assim você simplesmente falá-las. Dá a intenção de que você está colocando uma vírgula e de que você vai continuar explicando o contexto delas. Mas aí a gente pode colocar, deixa eu ver, um conectivo de adição. Vamos lá. Ficaria My name is Julia and I'm so hungry. Meu nome é Julia e eu tô com fome. Então dá para ter uma ideia básica do que se trata ou por que eu estou falando isso, digamos assim. Novamente voltando a explicar, caso não tenha ficado muito claro. Conectivos são palavras de ligamentos, a qual dá início à frase ou até mesmo complementa uma frase à outra, ok? Para entender, vamos lá. Os conectivos, eles são, assim, abrangem muitas coisas, muitos grupos, digamos assim. No português, os conectivos seriam as nossas conjunções. Conjunções consecutivas, conjunções de causa, conjunção de adição e assim por diante, mas isso não interessa pra gente. Vamos para o inglês. A quantidade de conectivos que existem, tanto no português quanto no inglês, é muito grande, muito grande. Então, hoje eu vou falar para vocês os casos mais comuns que a gente utiliza no dia a dia e assim por diante. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Tá bom? Vamos lá. A gente vai começar por conectivos de introdução. No caso, o grupo de introdução. Seria esse in the first place, ou to bem, ou first apenas. Então, in the first day significa em primeiro lugar. Aqui eu coloquei ele, um exemplo em uma frase. Tá escrito in the first day I would like to thank, que no caso, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer. Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a mim, tá entendendo? In the first place I would like to thank to me. Primeiro eu, já dizia Anitta. Tá bom, vamos lá. To begin with, no caso, para começo de conversa. Aqui eu coloquei ela novamente, um exemplo numa frase, vai ser sempre assim. Vou dar o exemplo para vocês, dizer o significado e colocar numa frase para vocês verem como se encaixa, tá bom? Vamos lá. To begin with, it doesn't interest you. No caso, em primeiro lugar, ou para começo de conversa, isso não é da sua conta. E aí nós vemos que dá para dar fora também no inglês. Fica mais interessante no português. Mas dá para dar fora no português. E no inglês? Vamos lá. Agora, como vocês estão vendo, é uma introdução. Como eu disse para vocês, dá para utilizar os connectives tanto no começo quanto no meio e no final de uma frase. No caso, eles ligariam as frases, ou dariam início ou terminariam elas. Lembrando que no caso de ficar no final, sempre vai ficar incompleta. Então, fica um pensamento à solta, digamos assim. Aqui eu coloquei first. First, vocês já devem ter aprendido, né, com numerais. Não sei um negócio desse. First significa primeiro. Então, como eu disse para vocês, também dá para fazer perguntas com os connectives. Então, aqui eu coloquei first, how are you in the bread roll? No caso, primeiro, quem é você na fila do pão? Tá entendendo? Novamente aquele negócio. Dá para dar fora no português e no inglês. Estou ensinando isso para os meus alunos? Não, vocês nunca viram isso, mas ok. Então, resumindo, alguns connectives de introdução. In the first place, to begin e first. Foi para começo de conversa, em primeiro lugar ou primeiro. Simplesmente, ok? Foi. Agora vamos lá. Continua.
atividade que ainda não foi feita, digamos assim, ou uma atividade que está sendo feita, ou algo que está acontecendo, só que você interliga uma frase a outra, juntando assim dois fatores que estão acontecendo, dando assim coesão à frase ou ao parágrafo ou ao texto ou o que vocês estiverem escrevendo, tá bom? Aqui tem mais um exemplo, no caso eu botei dois, business ou moreover, ok? Business significa além disso e moreover, aliás, digamos assim. Trazendo exemplo para uma frase. The day as was not very good. Business, I am so hungry. No caso, o dia não foi muito legal. Aliás, além disso, eu estou com fome. Eu estou com muita fome. Eu repeti isso umas 40 vezes disso daqui, mas é porque é a verdade. Mas ok. Deu para entender? Temos aqui dois exemplos de um conectivo de continuação usado numa mesma frase, para vocês verem que geralmente eles são derivados uma das outras, são sinônimos, ok? Continuando. Adição. Qual a ideia da adição? A função é apresentar uma informação que foi dada com mais alguma coisa, como eu fiz com vocês no começo da aula, lembra? My name is Julia and I'm so hungry. Meu nome é Julia e eu estou com fome. Então aqui eu vim novamente com o exemplo do and, ok? Aqui, you are listening to me and learning. No caso, vocês estão me ouvindo e aprendendo, ok? É uma ação que complementa a outra, foi? Também tem outro que se completa, no caso que é um exemplo de adição, só que ele é um pouquinho maior. É o as well as. Geralmente o as, no caso, tem um som de Z. As, well as, ok? Ele significa assim como ou bem como. Foi? Um exemplo. I'm teaching as well as having fun. No caso, eu estou ensinando assim como estou me divertindo. Deu para entender? Então a gente vai adicionando coisas que estão acontecendo nesse exato momento, ou que aconteceram no passado, ou que poderão acontecer. Foi? Vamos lá. Aqui também tem um exemplo de contraste, que seria, digamos, aquele mais, aquele porém, aquele não aconteceu. É como se você dissesse algo e depois você se contrariasse. Coisas que dão a ideia de que você poderia ter feito algo, mas acaba se contrariando, digamos assim. Vamos lá. Vamos por exemplo para ficar mais fácil. I attended the class, but I didn't like it. No caso, eu assisti a aula, mas eu não gostei, ok? Deu para entender aquele contraste, aquela diferença? Exemplo, usando o mesmo exemplo, se você assiste algo ou se você faz algo, geralmente é porque você gosta daquilo. Então não tem por que você assistir uma aula até o final, sendo que você não gostou dela desde o começo. A menos que a aula seja minha. Porque aí você vai ter que assistir para poder responder a atividade. Ah não, sério? The class was boring. However, the teacher is nice. Ou the teacher writes nice. No caso, a aula era chata, mas a professora era legal. No meu caso. No caso dele não, que ela também é chata. Vai, vamos lá. Também tem um... Não, voltando aqui. Lembrando que eu não trouxe para o português literalmente. But significa mais. É uma forma informal, no caso, de falar a palavra mais ou o porém, ok? E however significa contudo. Agora, exemplos de comparação. Comparação é aquilo que é usado para confrontar, digamos, para confrontar uma informação, uma ideia ou um conceito. É como se você comparasse algo com uma outra pessoa. No caso, você comparasse duas coisas. Vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil. I struggle like crazy as you. Ok? No caso,
eu tentei, eu me esforcei, eu lutei da mesma forma que você, ok? Nesse caso, likewise é o conectivo. No caso, ele é a palavra que liga o início da frase ao final e dá um sentido para ela. Vamos lá, continuando. Causa, aquele famoso porquê, aquele famoso aconteceu algo para que eu não pudesse estar aqui, aquela famosa desculpa que você sempre usa para chegar atrasado na minha aula ou para não vir. Ok? Vamos dar um exemplo de uma desculpa de vocês. Lembrando, a gente vai geralmente usar o because. Pode ter outros como do to. Pode. Tem, na verdade. Só que o because geralmente é o mais usado, principalmente entre vocês, porque eu escuto isso o tempo todo, 24/48 na sala de aula. Mas enfim, continuando. Ok. I didn't submit task because my dog ate my wheel. No caso, eu não fiz a tarefa porque meu cachorro comeu minha vontade. É uma desculpa. É uma desculpa. É uma desculpa. É uma desculpa. É um porquê. É algo que mostra a causa ou o motivo de tal coisa não ter acontecido, ok? Aqui também tem outra desculpa que eu escuto o tempo todo. É uma desculpa. É uma desculpa. I will be late due to traffic. No caso, eu chegarei atrasado por causa ou por conta do trânsito. É uma desculpa. Vamos lá, continuando. Consequência. Consequência é um conectivo que mostra como reagimos a determinada coisa ou a algo. É meio que literalmente a consequência do que aconteceu ou do que foi feito. Como eu trouxe aqui. I struggle, consequently I managed. Eu lutei, ou eu tentei, ou eu me esforcei. Consequentemente, eu consegui. Vamos lá. Lembrando que essa palavrinha aqui também pode ser substituída por therefore, ok? Lembrando não, que eu ainda não falei. Therefore significa portanto, ok? Então você pode colocar aqui tanto o porquê, ou consequentemente, ou o... Não faz sentido falar comigo. No caso, você aqui pode substituir o consequentemente por um portanto. Foi? Vamos lá. Vamos para a última. Na última eu vim fazer uma de conclusão, tá bom? Lembrem, como eu disse antes, existem várias formas de connectives, ok? Mas eu escolhi 8 para falar para vocês. Ok, trouxe uma de conclusão, que seria o finally, ok? Você já deve ter ouvido diversas vezes. Ali eu coloquei and finally we reached the end of today's class, no caso. Então chegamos ao fim da aula de hoje. Ou então finalmente chegamos ao fim da aula de hoje. É isso que eles estão pensando, né? Finalmente. Mas ok, lembrando, naquele caso ali da conclusão, a palavra que mostra que a frase é realmente conclusiva é o finally. No caso, finalmente chegamos ao fim, ok? Deu pra entender? Só lembrando, ressaltando novamente, já é a terceira vez que eu falo. Existem muitas formas de connectives. Eu listei algumas ali. Existe conformidade, período de tempo, propósito, generalização, exemplificação, simultaneidade e assim por diante. Então, quanto mais você estuda, mais fácil fica de lidar com o inglês, ok? Você acaba tendo a ideia, sabendo sobre o que se trata a frase. Às vezes a gente não consegue montar uma frase completa ou ouvir e conseguir traduzir a frase completa, mas quando a gente pega aquela frasezinha, sabe? Aconteceu muito comigo. Você geralmente não sabe a frase, mas você sabe uma palavra, e diante daquela palavra você consegue montar uma frase ou saber qual é o sentido dela. Então, quanto mais você estuda,
conectivos, mais você tem a possibilidade de conseguir saber do que se trata a frase, a palavra, o texto, o parágrafo e assim por diante, tá bom? Então, é isso. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, tá entendendo? Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês seguirem, em algum lugar na tela. E deixa seu comentário pra mim saber se você gostou da aula. Vamos lá. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. And finally, I rushed the end of today's class.